Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar da história de Portugal. E vamos falar do livro Factos Memoráveis da História de Portugal, escrito por Luís António de Almeida Macedo. Eu passo a apresentar aqui o livro Factos Memoráveis da História de Portugal e com o subtítulo Os acontecimentos mais importantes da história do nosso país. E, meus amigos, porquê trazer aqui esta obra? Bom, vamos a caminho de mais uma comemoração do dia 10 de junho, como sabemos, dia de Portugal, dia de Camões e dia das comunidades portuguesas, e por isso eu resolvi trazer aqui este fantástico livro, uma obra de referência que nos traz os factos e momentos mais importantes, os factos memoráveis, como o título diz, da história de Portugal. Mas antes devo de dizer que muitas vezes os cidadãos não têm a noção do que foi Portugal. Com quase 900 anos de história, desde a sua, digamos assim, desde que o rei Afonso Henriques proclamou a independência de Portugal em 1143, não é a data que se convencionou perante os documentos, e depois o reconhecimento papal com a bula, não é, em 1179. Portugal prefaz quase 900 anos de história, e devo de dizer, meus amigos, que esta pequena nação, que fica quase praticamente na saída do continente europeu, avançando para o mar Atlântico, foi uma das nações mais importantes de toda a história da Europa. No século XV, principalmente a partir de 1415, Portugal descobriu quase o mundo inteiro. E eu digo quase porque pouco faltou com os tais descobrimentos de que se fala tanto hoje, com as novas modas anti-ocidentais, da descolonização, não é? E, meus amigos, Portugal é um país na Europa sem igual, pelo facto de ter tido o mundo nas mãos, como eu disse, no século XV, e um bocadinho na entrada do século XVI. Foi um país que sempre lutou pela sua independência. Primeiro contra a invasão muçulmana e depois também com os reinos de Castela e de Aragão, que estavam constantemente às nossas portas, constantemente fazendo guerra ao reino de Portugal. Tivemos homens memoráveis, reis sem iguais. Poderia aqui citar o rei Dom Dinis, poderia citar Dom João I, poderia citar Dom João II, poderia citar uma série de reis, Dom Manuel, poderia citar mais para a frente, tivemos também vários, digamos assim, homens importantes que também fizeram a história de Portugal, e não só reis, mas também homens importantes, o próprio contestável Nuno Alves Pereira, não é? Que também ele, na Batalha de Aljubarrota, faz, juntamente com o exército, faz um facto memorável, vence a batalha contra os castelhanos. E poderia citar muitos outros, meus amigos, na história de Portugal. O grande Viriato, que é praticamente o nosso antepassado dos lusitanos. Houve tantos factos memoráveis
desde as reconquistas, desde a expansão marítima, como eu falei, desde a proclamação da independência de Portugal, 1640, as guerras liberais contra os conservadores, todas as invenções. Portugal foi um dos primeiros países a abolir a escravatura, a pena de morte, todas essas coisas deste tão grande reino que foi o reino de Portugal. E, meus amigos, esta história de Portugal não pode jamais, nunca ser esquecida ou nunca ser apagada, como também hoje está na moda o cancelamento e o apagão histórico de que nos querem fazer, digamos assim, nos querem impor estas ideologias da esquerda e da extrema-esquerda que, meus amigos, não gostam daquilo que é Portugal. E Portugal foi tão grande que é precisamente por causa disso que estas forças, que são forças anti-ocidentais, e não fugindo aqui do âmbito daqui, do próprio livro que eu estou a apresentar aqui no vídeo, é precisamente por esta grandeza que nós vamos ver agora pelo livro, esta grandeza desta nação sem igual, que teve os seus traidores, atenção, sempre teve os seus traidores, principalmente na alta nobreza, que sempre se aliou ao reino de Castela e de Navarra, como vamos ver, e de Aragão, que sempre até se aliou aos próprios muçulmanos, aos mouros, que muitas vezes invadiram Portugal e houve traições, com os romanos também, como nós vamos ver, na ocupação romana. E, meus amigos, Portugal sempre conseguiu vencer os poderosos que quiseram invadir Portugal. Sempre. E hoje, pela primeira vez, estamos perante o desabar da nação. A desconstrução da identidade histórica de Portugal, processo que os idealistas da União Europeia começaram já há alguns anos a tentar implementar, e que é por isso que nós devemos, agora mais do que nunca, nos erguer contra estas ideologias que não querem mais senão destruir Portugal, à imagem daquilo que fizeram muitas vezes os muçulmanos quando invadiram a península, ou os próprios espanhóis, não é? Com os reinos de Castela e Aragão, como eu falei, ou até os próprios romanos, ou outros povos que tentaram invadir, mas Portugal sempre resistiu. Uma pequena nação que sempre resistiu à invasão daqueles que sempre quiseram destruir esta nação. E, meus amigos, esta nação que tem origem em Dom Henriques, cavaleiro francês, nobre cavaleiro que veio da França, esta nação, como eu ia dizer, que depois vai dar origem ao filho de Dom Henriques, Dom Afonso I, que vai ser a imagem daquilo que é Portugal. Ou seja, um homem que se vai aos 14 anos proclamar rei, ele próprio, levantando a espada, brandando aos céus, pedindo a ajuda de Deus e do seu Filho Cristo, e conseguindo vencer todas as adversidades que foram ao seu encontro. E, meus amigos, esta história magnífica, que, como sabemos, e mais uma vez eu tenho aqui que dizer, a história é muitas vezes uma ciência incerta. Portanto, a história, a disciplina, ela baseia-se nos documentos antigos que foram escritos noutras eras. Muitas vezes estes documentos têm o apoio da arqueologia, mas, meus amigos, há muita coisa que pode não ter sido da forma como hoje nós temos, portanto, em termos de convenção, porque as datas e os factos históricos foram convenções, não quer dizer que tenha acontecido mesmo daquela forma.
Houve vários historiadores que vieram pôr muita coisa em causa, principalmente aí, a partir do século XVIII e XIX. O nosso Alexandre Herculiano também veio pôr muita coisa, foi um dos primeiros que começou a pôr em causa alguns factos históricos, mas isso não quer dizer que retire, portanto, o espírito histórico da nação portuguesa e os seus grandes feitos e seus factos memoráveis, como diz o título deste livro. Um livro muito bom, meus amigos. Vamos agora ao livro. Mas antes eu quero dizer, para mesmo acabar esta introdução, de que muitas vezes houve arranjos cronológicos e também nos próprios factos de Portugal e que nem sempre se pode dizer que as coisas aconteceram assim, mas, meus amigos, é importante a cronologia, saber os pontos mais importantes, sabendo quando aconteceram os factos políticos, religiosos, culturais, sociais, económicos. Tudo isso, meus amigos, é importante termos em mente. Portanto, a cronologia é importantíssima. Hoje é justamente isso que querem retirar do ensino. Assim como quando se estudam as obras literárias, muitas vezes tem que se fazer em termos cronológicos para se ter uma ideia de que quando as obras foram escritas, em que contexto elas foram escritas e quais foram os autores e a própria biografia dos autores que escreveram as obras. Tudo isso muitas vezes hoje é apresentado de qualquer maneira, sem ordens cronológicas. Muitas vezes os alunos não sabem quando é que aquilo foi escrito, nem porquê é que foi escrito. E mais do que nunca devemos ter os nossos pontos de referência na história. E eu hoje neste vídeo, meus amigos, eu peço paciência, eu sei que muitas vezes eu falo de muita coisa com algumas datas, e isso às vezes pode ser um pouco exaustivo, não é? A imagem de uma aula, mas é praticamente isso que nós hoje vamos fazer, porque este livro é muito bom, meus amigos. Escrito num português antigo, quase um português medieval, digamos assim, mas muito fiel aos documentos e à própria essência da história. Este livro faz uma defesa, meus amigos, uma defesa completa da história de Portugal, dos seus grandes feitos, sempre em nome do povo e em nome da independência de Portugal, do reino de Portugal e do seu povo. O rei governa para o povo e o povo é fiel ao seu rei e ama e apoia o seu rei contra muitas vezes os poderes da nobreza, principalmente da nobreza, um pouco do clero também, que às vezes era corrompido. Algum não, mas outra parte do clero muitas vezes fazia alianças estratégicas com os inimigos, e nós vamos ver isso, mas principalmente a nobreza. Mas Portugal sempre soube lutar contra tudo isso. E hoje, na cruzada dos tempos em que enfrentamos talvez a grande batalha do século, como eu costumo dizer, o Estado-nação contra o poder globalista, os poderes globalistas, que são muitos, mais do que nunca devemos fazer apelo à nossa nação, à nossa história, à nossa pátria, à nossa cultura, à nossa religião, à nossa língua, aos nossos feitos, às nossas conquistas, ao nosso antigo império ultramarino, conhecendo muito bem a sua história, de todos os grandes homens que eram chamados os descobridores, os navegadores, que fizeram grandes feitos em Portugal. E é isso que eu quero aqui hoje fazer, também, porque estamos a comemorar, como eu disse, estamos quase a comemorar o dia 10 de junho, dia de Camões, dia de Portugal e dia das comunidades portuguesas, e não quero deixar aqui de fazer apelo para todos nós lermos a história de Portugal, estudarmos a história de Portugal, amarmos a história de Portugal e aprendendo aos nossos filhos a história de Portugal, para que nunca se esqueçam dos grandes feitos daqueles que viveram antes de nós e que fizeram esta tão grande nação, que hoje, deve-se de dizer, que está sob ataque cerrado, desde o património, desde os próprios símbolos religiosos. Vimos agora o que aconteceu com a bandeira de Portugal,
a quererem fazer um novo logotipo. Vimos também, no caso das moedas, com uma imagem do próprio Camões completamente distorcida, não é? Sem boca, sem nada, uma imagem mesmo como que desprezando a história literária do nosso país, sempre os poderes da esquerda e da extrema-esquerda a tentar atacar a nossa história, a nossa identidade. Porque o que está em jogo é a nossa história que prefaz a nossa identidade. E este canal Ocidente Neri está aqui para lutar contra tudo isso e para novamente erguer a história de Portugal e os seus grandes feitos, os factos memoráveis da história de Portugal. E este livro, vamos agora ao livro, um livro escrito em 2017 pela editora Alma dos Livros, com cerca de 250 páginas, mas que faz muito bem o retrato desta nação tão grande que foi Portugal. Então eu vou fazer aqui a apresentação das partes mais importantes que eu encontrei no livro. Tenham paciência quando chegarmos aos descobrimentos. Eu faço questão aqui de mencionar todos os descobrimentos. Isto vai ser praticamente uma aula, uma apresentação do livro, mas também ao mesmo tempo uma aula de história de Portugal. E espero que os meus amigos gostem. Fiquem até ao fim, porque vai ser um vídeo muito bom, meus amigos. Então, a primeira edição desta obra original data de 1826. O próprio autor, Luís António de Almeida Macedo, morreu em setembro de 1843. Portanto, alguém que viveu no século XIX e que era um historiador fiel aos textos históricos e aos documentos históricos da história de Portugal. E este autor nos fala nos gloriosos feitos da nação portuguesa, a brilhante época de glória e das suas extraordinárias conquistas, meus amigos. As suas extraordinárias conquistas, e é isso que nós agora vamos ver, página por página, as partes mais importantes que retirei aqui do estudo do livro. O livro, como era de se esperar, começa logo com os lusitanos, povo este que teve o seu grande líder, Viriato, um ilustre chefe dos lusitanos antigos portugueses. Logo na página 13 até a página 21 temos uma descrição do Viriato e de quem foi Viriato. Este chefe de um dos povos que o orgulho romano intitulava bárbaro, provou nestas circunstâncias que ele era mais hábil capitão do que o chefe dos seus contrários. Página 15. De facto, a história de Viriato nos faz pensar, meus amigos, a bravura, a coragem, a honra, a intrepidez, a força que este líder teve para lutar contra os invasores, meus amigos. E muitas vezes se diz muita coisa sobre Viriato, que ele teria sido um traidor. Eu já ouvi muitas pessoas falar sobre isso, mas, meus amigos, há muito desconhecimento na história. E nós, para aprofundar na história de Portugal, eu vou dar aqui uma pequena dica, é pegar vamos chamar isso, nas épocas em que nós escolhemos, por exemplo, no caso da época romana, em que Roma esteve em Portugal, esteve na nação portuguesa, estudar cada época no seu contexto, com os documentos todos e fazendo estudos intensivos sobre as várias partes da história, que nos permite tentar reunir uma bibliografia de vários trabalhos, vários documentos, lendo vários livros de história com autores importantes. Eu não tenho aqui, já fiz um vídeo sobre isso, mas amigos podem consultar nos vídeos sobre a história de Portugal. Eu dou muitas dicas de vários autores, mas escolhendo autores que sejam autores de facto com prestígio, não é? Nós podemos fazer então um estudo intensivo de cada época, estudando aprofundadamente cada época com
os seus protagonistas. E é isso que nós devemos fazer antes de falar pela boca para fora, sem saber o que é que nós dizemos. De facto, Viriato foi um grande líder e aqui, como eu disse, este livro mostra os grandes feitos memoráveis de Viriato. Depois, na página 23, temos as mulheres lusitanas que libertam seus maridos com astúcia e valor. Souberam libertar-se e libertar seus maridos, cortando os laços com os dentes. Aqui o autor nos fala desta parte da história. E a aventura trágica da bela Osmia, na página, portanto, 23. Depois vamos para a página 25 até a página 28, temos a extraordinária aventura do general romano Sertório à frente dos lusitanos, as várias vitórias dos lusitanos e a morte de Sertório por um dos seus lugares-tenentes, que traiu e matou o próprio Sertório. É interessante ver que na história de Portugal temos vários episódios deste género, em que há sempre traidores que se põem ao lado ou dos muçulmanos, ou dos romanos, ou dos castelhanos, sempre ao lado a tentar, digamos assim, trair a sua própria nação, a sua própria parte. Como eu costumo dizer, todas as nações tiveram os seus traidores, não é? Depois, muito interessante, na página 29 até a página 32, temos a história de Dom Rodrigo Forjás, o chamado Cido português, não é? Muito interessante também esta parte. Eu não vou contar tudo porque também não tem graça. Depois os meus amigos comprem o livro e podem mesmo mergulhar profundamente nos textos e ler. Aqui vou dar assim um resumo por alto, não é? Então depois temos na página 34 as palavras de Dom Afonso I. Essas palavras tiradas dos documentos oficiais. E esta passagem para mim, que é uma das... talvez a ideia central do livro, a chave deste livro, está nessa passagem que eu vou agora ler. Portanto, na página 34 lemos: Não é a mim que felizmente creio em vós, mas sim aos meus inimigos, que desejaria, Senhor, tivesseis aparecido. Obedecerei às vossas ordens, e se jamais o meu povo merecer a vossa punição, que recaia sobre mim e a minha posteridade. Página 34. Palavras de Dom Afonso I. Meus amigos, que ficaram na história. Portanto, é muito interessante ver esta parte, como o autor aqui desenvolve, sempre em narrativa histórica, muito bem, portanto, todos esses acontecimentos. Portanto, quando acabou de expressar essas palavras e a sua fé, a visão desaparece. Visão do próprio Cristo, Filho de Deus, a Dom Afonso I, e da sua proclamação da vitória. Página 35. Meus amigos, mais uma vez, e muito a imagem de Constantino, também o mesmo se dá com a formação da nação de Portugal. Muito interessante também. Na página 37, outra coisa também muito interessante, os 5 estandartes de 5 principais monarcas, ou chefes mouros, foram suspensos nas igrejas, nessa altura, depois da vitória, nas igrejas mais notáveis de Portugal. O que serão mais tarde as 5 quinas que representam os 5 reis mouros vencidos na Batalha de Erique. Página 37. Meus amigos, 5 estandartes foram erguidas nas principais igrejas de Portugal em honra desta batalha contra os mouros, na própria Batalha de Eurique. Eu sei que há alguns historiadores que dizem que nem sequer sabem, quer dizer, a batalha houve, mas não sabem muito bem o sítio. O nosso grande José Hermano Saraiva fala muito disso, não é? Se nós podemos ver os seus trabalhos, os seus livros, também os seus vídeos gravados, que estão também no YouTube. O próprio historiador, que já faleceu,
em 2012, salvo erro. O grande José Hermano Saraiva foi para mim um dos maiores comunicadores de história e que nos fala sobre isso, sobre onde poderia ter acontecido a Batalha de Eurique. Lá para cima, para Santarém, ou talvez embaixo no Alentejo, mesmo na zona, naquela zona onde há um monumento em honra da Batalha de Eurique. Até ainda hoje não se sabe muito bem, mas sabe-se que esta batalha existiu pelos próprios registros que nós temos documentais. Mas, meus amigos, aqui o que interessa é saber que esta data é muito importante, meus amigos. Então, o cerco de Lisboa, vamos agora ao cerco de Lisboa, que se deu em 1147, com a ajuda dos cruzados. Vinham vários cruzados do norte da Europa e que foram aproveitados na sua passagem a Portugal para ajudar Portugal a conquistar, digamos assim, reconquistar, digamos assim, o território dos muçulmanos. Sob o comando de Guilherme, chamado Longa Espada. Eram cerca de 14.000 embarcados em 180 navios que ajudaram Dom Afonso I a conquistar a cidade de Lisboa. Meus amigos, eu tenho aqui uma pequena cronologia para nos ajudar. Esta cronologia que eu tirei fotocópia, eu tiro sempre fotocópias, como podem ver, aqui sublinhei partes mais importantes, está na parte final do livro. Portanto, eu tirei fotocópias e, meus amigos, eu vou acompanhando também com a cronologia para nos ajudar e temos que reter aqui algumas coisas importantes, como a passagem no chamado Estreito de Gibraltar, que tem esse nome por causa do próprio líder, portanto, muçulmano, que se chamava Tariq, e é por causa disso que o nome daquele estreito tem o próprio nome dele, Gibraltar, vem da palavra Tariq. Invasão muçulmana de quase toda a península, exceto os montes cantábricos, que foram deixados para... portanto, não conseguiram os muçulmanos chegar até lá, e sempre resistiram lá em cima nas Astúrias à invasão muçulmana. Então, como eu ia dizer, as datas que nós temos que reter, que são essas, portanto, a Batalha de 1139, no campo de Eurique, por Dom Afonso Henriques, que consegue vencer os mouros em campo aberto, muito inferior em número, mas que consegue vencer os mouros. Sempre este espírito de força, este espírito de reconquista, este espírito de resistência contra o invasor. Que é isso, meus amigos, a figura de Dom Afonso I. Eu sei que também há muitos historiadores que dizem que Dom Afonso I, aliás o próprio professor Olavo de Carvalho falava sobre isso, que saqueava muito quando conquistava, digamos assim, quando conquistava os sítios, não é? Onde estavam os mouros, as regiões que os mouros ocupavam, que o próprio Afonso Henriques muitas vezes cometia muitos saques, muita coisa. Quer dizer, houve tudo e mais alguma coisa. Tudo e o seu contrário, como eu costumo dizer. Meus amigos, nós temos que reter as fontes documentais principais, os historiadores principais. Eu sei que há muita coisa que ficou por ser escrito ou que não chegou às nossas mãos, mas aquilo que chegou é o suficiente para nós termos uma ideia de que Afonso I, que se faz rei aos 14 anos, e há duas grandes biografias de Afonso I, uma que eu recomendo do Diogo Freitas do Amaral, que se chama mesmo Dom Afonso I, e outra que eu tenho, portanto, aqui, portanto eu posso mostrar aos meus amigos. Eu já fiz a apresentação do livro, mas eu vou tentar ver se eu consigo tirar aqui, meus amigos, aqui o livro. Dê-me só um instante. Eu recomendo aqui também de José Matoso, uma biografia muito importante sobre, portanto, Dom Afonso Henriques. Portanto, aqui e depois, portanto, agora não sei se eu tenho aqui à mão, a do Freitas do Amaral,
que eu não sei se eu tenho aqui, meus amigos, mas eu peço desculpa, eu penso que sim, que eu tenho aqui, já encontrei. Portanto, esta aqui na versão bolso, também muito interessante, do Afonso Henriques. Eu recomendo estas duas leituras para quem quer aprofundar a época de Dom Afonso Henriques. Então, portanto, como eu disse, o cerco de Lisboa, na página 38, em 1147, com a ajuda dos cruzados, sob o comando de Guilherme chamado Longa Espada, como eu disse, cerca de 14 mil embarcados em 180 navios, ajudaram Dom Afonso I a conquistar a cidade de Lisboa. Portanto, Dom Afonso Henriques conquista Santarém e Lisboa com a ajuda dos cruzados ingleses após um cerco de vários meses. Portanto, a ação heroica de Dom Pedro, irmão de El Rei, aqui na página 41, temos esse desenvolvimento. Dom Afonso I durante o cerco de Lisboa e a libertação da filha do governador dos Mouros. Muito interessante aqui esta parte histórica que nos conta o autor, na página 41. Depois temos entre a página 45 e 47, eu vou dando o número das páginas para nós sabermos, temos Geraldo, o guerreiro traidor, que se reconciliou com Dom Afonso I, tomou a praça de Évora. Portanto, ele traiu Afonso, mas depois se reconcilia e toma a praça de Évora. Surpreendentemente, o rei depois, vendo essa ação de coragem, uma ação surpreendente, o próprio rei o recompensou com a guarda desta praça da cidade de Évora. Depois, na página 49-50, temos a ação heroica de Gonçalo Mendes de Maia, com 95 anos, e a sua vitória na guerra da Praça de Beja contra, portanto, um oficial muito acreditado entre os mouros, que se chamava Almoleimar, e que, de facto, Gonçalo Maia consegue vencer também esta praça. Página 49-50. Depois temos a última ação de Dom El Rei Dom Afonso I, que foi socorrer Dom Sancho, seu filho, no cerco de Santarém de Torres Novas, na página 51. Depois temos a morte de Afonso I. Depois temos também um relato muito interessante das cerimónias de Dom Afonso I, rei de Portugal, na página, portanto, página 53. Depois, passamos à página 55 e 56, em que temos as primeiras expedições de El Rei Dom Sancho I, rei dos Algarves, contra os mouros. Em 1191, portanto, há aqui relatos de chuvas calamitosas e secas espantosas que assolaram Portugal, na página 57, meus amigos. Para quem fala que essas coisas que vemos do clima, essas alterações, acontecem por causa do homem, da ação do homem, sempre existiram essas coisas. E aqui temos o relato de que no século XII, em 1791, final do século XII, houve chuvas tão grandes, que os documentos históricos nos dizem que o próprio terreno era impraticável. E, portanto, depois houve secas no mesmo ano, secas gigantescas, meus amigos. Isto tem muito a ver com a natureza, tem a ver com os ciclos solares, tem a ver com as correntes marítimas, tem a ver com umas certas alterações que sempre existiram, apenas uma parte, não tem nada a ver com a história de Portugal, mas para nós também termos aqui a noção de que sempre houve alterações climáticas. Então, o reinado de Dom Sancho I e as suas virtudes, página 57-61, muito interessante. Dom Sancho I apela aos cruzados para se apoderar de Alvor, Silos e Albufeira. Muito interessante. Depois, na página 63, meus amigos, eu estive a ler este livro e, pela própria forma, o próprio português deste livro, português muito antigo, escrito muito à imagem daquele português antigo que nós encontramos muitas vezes nos documentos históricos, não é um português que não se consegue ler, como alguns documentos históricos têm aquele português muito arcaico, muito antigo. Não, este é um português normal, mas escrito, nota-se que o autor, que viveu no século XIX, nota-se que o autor faz aqui um trabalho fantástico e eu, como eu estava a dizer, eu regalei-me a ler este livro e a forma como o autor conta as várias passagens do livro, não é? Então, descrição e vida do El Rei Dom Afonso II, na página 63.
em 1211, primeira convocação das cúrias plenas, que estão na origem das cortes, os portugueses recuperam Setúbal e Alcácer do Sal, também na página 63. Depois, a história dos dois cavaleiros portugueses, Rodrigo de Abreu e Rodrigo Fafes, na página 65. Depois, eu não vou contar, porque eu vou deixar para os meus amigos comprarem um livro e lerem. A história do cerco de Celorico, na página 67. Depois, na página 69, o episódio da fidelidade de Martim de Freitas, página 69, também muito interessante. Passamos para Dom Afonso III, que completa a obra de Dom Afonso Henriques, ao ocupar Faro, Silves e o Algarve Ocidental. É o final da Reconquista Portuguesa. Alguns factos importantes. Portanto, aqui já vimos, podemos ver agora, em 1249, Dom Afonso III completa a obra de Dom Afonso Henriques a ocupar Faros, Silves e Algarve, e pode-se dizer que é o fim, praticamente o fim da Reconquista Portuguesa. Depois, em 1267, temos o Tratado de Badajoz. Castela renuncia definitivamente ao Algarve. Portanto, 1267. Então, depois temos a ação do rei Dom Dinis, que foi um rei que foi muito importante, a ação, os factos memoráveis, como diz o título do livro, deste rei, que fez muita coisa, meus amigos. Reformou desde o ensino, fez reformas em várias praças, eram chamadas praças, ou concelhos, ou até vizinhos, não é? Quem fala muito sobre isso é o nosso José Irmão Saraiva, que fala muito bem nesta palavra vizinhos, que em termos históricos era uma palavra, a etimologia dessa palavra que remonta à própria palavra dos visigodos, não é? Que eram chamados, nessa altura, como sabemos, a língua era diferente da nossa, havia uma série de cruzamentos de línguas e algumas palavras portuguesas remontam tanto ao tempo dos romanos como também ao tempo dos mouros, porque tanto os romanos como os mouros e os próprios visigodos tiveram uma ação importante, portanto, na própria língua portuguesa, porque Portugal, o português como nós falamos hoje, nem sempre foi falado da mesma forma, meus amigos, ao longo de toda a história de Portugal. Muitas vezes era um português muito diferente do português que nós falamos hoje. Temos que ter em conta quem estuda, portanto, as línguas, não é? Principalmente as línguas mortas, as línguas antigas, sabe muito bem o que eu estou aqui a dizer, não é? Então, Dom Dinis cria em Lisboa o estudo geral, o embrião das nossas universidades. Muito importante esta criação do estudo, o chamado estudo geral por Dom Dinis. Depois temos o facto memorável, feito importante, é o Tratado de Alcanices, que dá ao reino as fronteiras definitivas, em 1297. Também muito, muito interessante. Depois, em 1319, é fundada a Ordem de Cristo. Meus amigos, aprofundem a história da Ordem de Cristo. Primeira Ordem dos Templários, toda a história, há muitos livros sobre isso. E depois a história da Ordem de Cristo. Eu fiz isso ao longo de muito tempo e, meus amigos, regalei-me com a história destas chamadas ordens militares, como elas foram fundadas, as suas histórias, as suas conquistas, os seus feitos memoráveis. Aqui não há tempo agora para isso aqui no vídeo, nem o autor desenvolve aqui no livro, mas é muito, muito interessante. Depois, na página 71, uma grande invasão dos mouros em Castela. O rei de Portugal, Afonso IV, marcha contra os mouros e os derrota completamente. Muito interessante aqui. Portanto, na ação de Dom Afonso IV, que faz isso, que faz essa grande batalha e consegue vencer. Atenção, como eu disse, o Tratado de Alcanices, em 1297, e depois também a Peste Negra, entre 1348 e 1352, que vai assolar a Europa e também Portugal, e que dizimou uma quarta parte quase da população, e até uma terça parte da população da Europa, meus amigos. Muito importante, porque esta peste teve
teve uma ação importante também no desenvolvimento demográfico da Europa. Então, depois temos na página, portanto, 80, temos o reino de Dom Afonso IV, que viveu entre 1325 e 1357, e vemos a famosa história de Inês de Castro e Dom Pedro. Quem não conhece essa história, a execução de Inês de Castro, aqui o autor muito bem nos conta um pouco, nas suas palavras, como esta história de facto ocorreu, que é para mim, uma das histórias mais lindas de Portugal, não é? Em termos também de uma história romântica, não é? Do próprio romantismo da história e do amor que Dom Pedro tinha por Inês de Castro. Portanto, depois os 3 culpados da execução de Inês de Castro, entre a página 80 e 75, Álvaro Gonçalves, Diogo Pacheco, que conseguiu escapar, e Pedro Coelho. Tudo isso é relatado aqui, portanto, na história do livro. Depois, entre 1361 e 1365, como eu disse, a peste negra. Em 1373, a assinatura em Westminster do primeiro tratado da aliança entre a Inglaterra e Portugal. Westminster, é assim que se diz, não é? Eu tenho a pronúncia francesa, muitas vezes eu digo em francês. Portanto, em 1373 e 1375 temos as revoltas populares em todo o reino, que fala-se muito pouco sobre essas revoltas, mas elas foram importantes na história de Portugal. Depois, em 1375, as famosas leis das Seis Marias sobre o trabalho e a utilização das terras cultiváveis. Também aqui uma parte importante da história. E depois, entre 1383 e 1385, a famosa Guerra Civil, o interregno e a crise civil dinástica, que vai, portanto, pôr Dom João I, portanto, no trono, não é? Entre a página 81 e 84 temos a Batalha de Aljubarrota, 14 de agosto de 1385, entre os reis de Castelo e Portugal. O rei de Portugal, Dom João I, acompanhado do seu condestável, o bravo Dom Nuno Álvares Pereira. Também aqui aconselho a leitura de uma biografia muito interessante, meus amigos, que eu vou já aqui mostrar. Portanto, onde é que está? Aqui mesmo. Vou mostrando assim os livros. Esta também é uma biografia de João Gouveia Monteiro, que eu também gostei muito de ler. Fica aqui a recomendação também do livro sobre Nuno Álvares Pereira, guerreiro, senhor feudal e santo, os 3 rostos do condestável. Meus amigos, esta obra é de referência. Esta obra, em termos da biografia de Nuno Álvares Pereira, é referência, meus amigos. Apontem quem quiser para ler. Depois, então, temos a descrição, o exército castelhano, que era 3 vezes mais numeroso, e mesmo assim Portugal, mais uma vez, vence. Por isso eu digo, este espírito de Portugal de vencer sempre um inimigo mais numeroso, mais forte, mais poderoso, e esta alma guerreira de Portugal é de facto uma inspiração, um exemplo para todos nós portugueses. E hoje, tão triste o que nós vemos, o que se tornou Portugal, o que se tornaram os nossos políticos, o que se tornou o nosso presidente, o nosso primeiro-ministro, os nossos vários primeiros-ministros. Tudo isso é muito triste ver como estas pessoas não estão nem aí para Portugal, para a sua história, desprezam Portugal, dão mais valor às outras civilizações, às outras coisas, chegam a dizer mal da sua própria nação. Tudo isso é muito triste, meus amigos, mas nós, aqueles que amam Portugal do seu coração, têm que manter a chama acesa do Portugal. Somos nós passar isso aos nossos filhos aos nossos netos, e é assim que nós vamos resistir a tudo isso que está a acontecer hoje. Então, começa aqui em 1515, a chamada, é a data também que se convencionou, a chamada data de partida dos nossos descobrimentos. Meus amigos, eu faço assim, é uma dica que eu dou aqui aos meus amigos. Estudar os descobrimentos portugueses, primeira coisa que eu faço, ou que eu fiz no passado, mas que eu faço sempre que eu gosto de ler sobre os descobrimentos, é primeiro a geografia. Estudar muito bem a geografia e principalmente as rotas marítimas. Primeiro,
por exemplo, dou aqui um exemplo, aqui um mapa que eu tirei, não é, sobre os descobrimentos, tirar os mapas, as cartas, estudar, mesmo as cartas antigas, estudar como eram feitas as rotas marítimas, a rota marítima para a Índia, estudar tudo isso, ter tudo isso em mente, os pontos principais onde os portugueses, digamos assim, atracavam, não é? Conquistavam. Tudo isso, estudar os próprios padrões, havia aquelas colunas, que era um padrão do descobrimento, depois tinha sempre uma pedra redonda em cima, tudo isso, estudar muito bem todas essas coisas, dá um gosto depois nós lermos os textos dos livros, não é? E vermos como decorreu tudo isso. Então, eu vou aqui fazer uma pequena, porque isto, 10 de junho, merece aqui a nossa atenção, os descobrimentos portugueses. A tomada de Ceuta em 1515, portanto, a data que ficou convencionada, marca o início de uma época de expansão. Nesta cronologia vamos ver as principais datas deste período, desde a conquista desta cidade do norte da África até a chegada ao Japão em 1543. Meus amigos, 1415, façamos as contas, até 1543. De 1415 a 1500 são quase um século, não é? Século XV, praticamente, quase, tirando esses 15 anos, quase o século XV. E depois até 1543 ainda temos mais quase 50 anos. Então, podemos dizer que os descobrimentos portugueses prefazem quase 150 anos. Portanto, atenção, não é brincadeira. 150 anos é mais do que uma vida de um ser humano, não é? Quase que se pode dizer que são 2 vidas, 2 gerações, digamos assim. Então, a conquista de Ceuta, cerca de 20 mil homens embarcados em Lisboa, conquistam a Praça Africana de Ceuta no dia 22 de agosto de 1415. Tratava-se de uma importante cidade comercial do mundo muçulmano do Mediterrâneo. Causas bélicas, económicas e políticas são apontadas como razões para este primeiro passo naquilo que será a expansão portuguesa para a África. Meus amigos, peço desculpa, alguns nomes, às vezes eu posso não dizer de forma correta, derivado da minha pronúncia, por causa, como os meus amigos sabem, eu nasci e estudei em França muitos anos, então ainda tenho muita coisa, muita pronúncia ainda em francês. Portanto, peço só apenas uma parte, peço desculpa aos meus amigos. Então, temos, primeiro, descoberta do arquipélago da Madeira. É incerta a data em que Gonçalo Zarco e Tristão Vaz Teixeira desembarcaram na ilha do Porto Santo. Sabe-se que partiram dali em julho de 1418 para desembarcar na Ilha da Madeira, terra de que já existiam notícias antes da chegada dos portugueses. Atenção, porque já havia notícias antes dos portugueses chegarem lá. Depois temos, em janeiro de 1427, temos o desembarque no arquipélago dos Açores. Terá sido Diogo de Silvas, em data incerta, e as ilhas, por ordem do infante Dom Pedro, nos anos seguintes, realizaram-se novas expedições a outras ilhas do arquipélago. Tal como no caso das Ilhas da Madeira e Porto Santo, o arquipélago dos Açores não seria completamente desconhecido, pois existem notícias sobre a sua existência anterior à chegada dos portugueses. Portanto, aqui também é importante termos isso em conta. Beber só um bocadinho de água, meus amigos. Depois, maio de 1427, o Gil Yanes dobra o Cabo Bojoador, que era a parte em cima, não é? Da África, daquela parte em cima. Temos então esse facto memorável. Sabe-se que Gil Yanes partiu em maio para tentar dobrar o Cabo Bojoador, também conhecido por Cabo do Medo. Era também conhecido por Cabo do Medo, não confundir com o outro cabo mesmo cá embaixo, onde acaba a África.
Quando se aproximava do destino, decidiu colocar-se ao largo da costa, conseguindo desta forma ultrapassá-lo. Muitas lendas populares asseguravam que o mundo acabava ali. Portanto, deixe-me aqui ver só aqui se eu não me enganei aqui em alguma coisa. Portanto, às vezes pode haver erros, meus amigos. Exatamente. Portanto, depois temos, em 1437, temos a derrota portuguesa em Tanger. Os portugueses atacaram a praça de Tanger em inferioridade numérica e desorganizados. As tropas são cercadas e rendem-se. Após negociações, as forças portuguesas recebem autorização para partir. Mas, em troca, os muçulmanos exigem a entrega de Ceuta. Como garantia do acordo, fica refém o infante Dom Fernando, o infante que desenhou o acordo, recua depois de libertado. Portanto, o infante Dom Fernando morre em cativeiro em Fez em 1443. Foi muito triste, meus amigos. Foi um episódio triste porque para defender o reino houve um sacrifício praticamente, não é? Dom Fernando morre e o rei depois ficou muito triste e acaba por, uns anitos depois, acaba por morrer, não é? Então depois temos a descoberta e conquista da Guiné. A Guiné, que era um nome genérico dado à África Negra, que se estendia para lá do Cabo Boa-Joador. Após a derrota portuguesa em Tanger, há uma aposta na expansão ultramarina para chegar de forma mais direta às matérias-primas. Vamos ver a importância das especiarias da Índia, não é? Naquele tempo, para o comércio marítimo, naquela era. Depois, de janeiro de 1450, nasce Bartolomeu Dias, que nasce em 1450 e 1500, e que vai ser o primeiro europeu a dobrar o Cabo das Tormentas. Aí já é o cabo cá embaixo, que faz a passagem entre o mar Atlântico e vai dar passagem ao mar Índico. É muito interessante, mais uma vez eu digo, para estudarmos bem a geografia dos descobrimentos. Então, Bartolomeu Dias era considerado um navegador hábil e experiente. Foram-lhe confiadas diversas missões. Morreu quando a sua caravela naufragou junto ao Cabo da Boa Esperança em 1500. Meus amigos, vocês já viram a quantidade de coisas que este pequeno país, Portugal, estava a fazer nessa altura? Já imaginaram no século XV, pelo século XV fora, até chegar ao fim do século XV e princípios do século XVI? Tudo isso, uma pequena nação chamada Portugal estava a fazer no mundo. Há quem diga que Portugal é o grande impulsionador do processo de globalização. Então, depois temos a 1558, conquista de Alcácer Sequer. A conquista foi liderada pelo rei Dom Afonso V. A praça foi conquistada, mas a sua manutenção foi sempre muito difícil. Perdeu importância e foi abandonada em 1550, quando Portugal já conquistara Tanger e Arzila. Depois temos Pedro Alves Cabral, 1467-1520, que comandou a esquadra de 13 navios que descobriu o Brasil em 1500. Era a segunda missão com destino à Índia, mas registrou-se um desvio na rota, levando a frota até à costa brasileira. Conhecem-se muito poucos dados sobre a sua vida e só no século XX foi descoberta a sua sepultura. O Brasil só assumirá importância no Império Português muito depois da sua morte. Depois há um dos feitos mais importantes, a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Vasco da Gama, 1568-1525. 1468-1525. Comandou a frota que descobriu o caminho marítimo para a Índia. A esquadra de 3 navios o levou cerca de 10 meses no percurso entre Lisboa e Calcute. Era filho de nobre e membro da Ordem de Santiago. Foi nomeado governador do Estado da Índia e morreu em Cochin. 1471, a conquista de Arzila e Tanger. Cerca de 400 navios participaram num assalto à praça de Arzila, no norte da África. Apesar de muitas dificuldades, o ataque é fulminante e a cidade é saqueada. Vários defensores e moradores de origem muçulmana são mortos,
depois de se esconderem na mesquita e no castelo. Assustados, os defensores da praça vizinha de Tanger abandonam as defesas e Dom Afonso V envia uma força que consegue assenhorar-se da fortaleza. 1492, temos o episódio do Cristóvão Colombo às Américas. Eu vou passar porque não diz muito respeito a Portugal, embora era português, como é sabido, não é? Depois temos a assinatura do Tratado de Tordesilhas, assinado em Espanha, na cidade de Tordesilhas. Este tratado divide o mundo, descoberta e por descobrir, em duas partes, sendo que os direitos de exploração de cada uma delas cabiam a Portugal e Espanha. Portanto, a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Já vimos. Agora vamos ver a conquista de Hormuz. A cidade de Hormuz controlava importantes rotas comerciais. Portugal estabelece primeiro relações diplomáticas com o rei local e mais tarde Afonso de Albuquerque toma a cidade. Na ilha de Hormuz, e nós vamos ver isso mais para a frente melhor, na ilha de Hormuz será construída uma fortaleza portuguesa que permitirá o controle do Golfo Pérsico e com ele de parte importante do comércio entre o Oriente e a Europa. Depois da conquista de Goa. Goa era mesmo antes da chegada dos portugueses uma importante cidade integrada nas rotas comerciais da Índia. Conquistada por Afonso de Albuquerque em novembro de 1510, transformou-se na capital do Império Português do Oriente. Conquista de Malaca. A conquista de Malaca em agosto de 1511 foi também liderada por Afonso de Albuquerque, que comandava cerca de 1000 homens e uma dezena de navios. Depois das conquistas de Hormuz e de Goa, esta operação tinha como objetivo a consolidação do poder português no Oriente com a criação de uma rede de portos e praças que controlassem os acessos às principais rotas comerciais. A chegada dos portugueses à China. O português Jorge Álvares é o primeiro navegador europeu a chegar à China. O seu navio aportou a uma ilha, hoje conhecida como Hong Kong, durante o mês de maio de 1513. Não certezas sobre o dia em que isso aconteceu. A presença portuguesa fortaleceu-nos nos anos seguintes, culminando com a instalação de um porto comercial em Macau no ano de 1557. Depois de 1515, estabelecimento dos portugueses em Timor. A primeira fortaleza portuguesa em Timor foi construída em 1515, mas existiam informações sobre estes territórios antes desta data. A presença portuguesa naquela ilha prolongou-se até 1975, ano em que o país ficou ocupado pela Indonésia. O território só se tornou independente em 1999. E então Fernão de Magalhães, 1480-1521, que inicia a volta ao mundo. Fernão de Magalhães foi o campeão português que ofereceu os seus serviços à Espanha. Partiu para uma viagem de circunnavigação de São Lucar de Barrameda com 5 navios em 1519. Apenas uma destas embarcações regressará à Espanha em 1522. Magalhães é um dos que não regressa. Morreu em combate na ilha de Cebu, nas Filipinas. Dos 270 homens que partiram de Espanha para a expedição, apenas 17 regressaram. Meus amigos, isto foi um breve resumo dos descobrimentos, muito rapidamente, não é? E vamos agora ver aqui passagens importantes do livro. Então, a expedição 1415, que inicia-se, portanto, em Ceuta, com a tomada de Ceuta, na página 85-91, com a partida de Lisboa com mais de 200 navios, página 82. As primeiras navegações dos portugueses nos mares, descoberta da Ilha da Madeira, João Gonçalo Sá, que eu vou passar rápido porque já vimos isso tudo. Depois, 1434, Gilianos dobra o Cabo Boajador, também vou passar depressa. Depois, em 1437, o fracasso da tomada de Tanger, o jovem infante Fernando é capturado, o infante Santo morre em cativeiro, em Fez, em 1443. Depois, a concessão ao infante Dom Henrique do monopólio da navegação, da guerra e do comércio para além do Cabo Boajador. Muito importante a ação do infante Dom Henriques nos descobrimentos. Em 1471, a tomada de Tanger, já vimos, e de Argila, descoberta depois em Marrocos, descoberta de Santo Tomé, 1469, Tratado de Alcaçovas, que vai regular a paz entre Castelo, a que são definitivamente atribuída as Canárias a Portugal, fica com o monopólio do comércio e com a navegação ao sul. Portanto, atenção, este Tratado de Alcanices vai definir
portanto, vai definir os territórios para Castela, para Espanha, e os territórios para Portugal, com base numa linha horizontal, não é? Portanto, é importante nós termos isso em mente. Portanto, o que fica em baixo, a sul, era de Portugal, e o que fica em cima desta linha horizontal fica, então, digamos assim, o domínio para os espanhóis. Em 1497-1499, primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, já vimos 1500 viagem de Pedro Alves Cabral, 1507 conquista de Hormuz, já vimos isso tudo, 1508 Albuquerque, governador da Índia, a importância de Albuquerque. E aqui vamos à página, entre a página 111 e a página 115, vemos o Samorim ataca Coachim, defendida pelos portugueses e por Pacheco. Meus amigos, eu tenho que dizer aqui uma parte. Este trabalho é importante porque vai-nos relatar praticamente todos os acontecimentos destas descobertas já praticamente no inicial do século XVI. Ou seja, quando nós começamos a ver as conquistas na Índia, ali na Ásia, na China, em toda aquela zona, este livro é muito bom porque faz o relato pormenorizado de tudo isto. A vitória de Soares sobre os indianos, na página 1117-119. A vida de Dom Francisco de Almeida, vice-rei de Portugal nas Índias, e o seu filho Dom Lourenço de Almeida contra as armadas de Melik, navios de Calcute, na página 121-130. Depois temos a expedição de Dom Afonso de Albuquerque, denominado o Grande, contra o reino de Hormuz. Afonso de Albuquerque, que nasce em 1552 e morre em portanto, exatamente, não sei se isto aqui está certo ou não. Não, portanto, Afonso de Albuquerque, portanto, 1452 e 1462 portanto, o tempo que ele esteve, o reinado que ele teve ali naquela zona, exatamente, que foi o chamado César do Oriente, o Leão dos Mares, o fidalgo militar e o segundo governador da Índia portuguesa, cujas ações militares, religiosas e políticas foram determinantes para o estabelecimento do Império Português no Oceano Índico, página 131-137. Depois temos Ataque de Calcute por Dom Fernando Coutinho e Afonso de Albuquerque, página 139-142. Depois temos as expedições de Coutinho e Albuquerque, suas vitórias e suas relações políticas e diplomáticas. Depois, na página 143-152, temos Afonso de Albuquerque, que vai se apoderar de Goa e a expulsa e definitivamente se torna dela a apoderar novamente. Albuquerque faz a conquista de Malaca, página 153-156, estabelecimento dos portugueses nas Moluscas, página 157-158, e naufrágio de Albuquerque, página 159. Tudo isso relatado muito pormenorizadamente no livro. Depois, combate naval entre os portugueses e os Javas, em página 161-164. Novos episódios de Albuquerque contra Hormuz. Albuquerque apodera-se dela, página 165-166. Ainda que sempre em triunfos, Albuquerque é o que levou mais longe nas Índias a glória e o poder dos portugueses. Página 169. Depois, o primeiro cerco de Diu, página 171-180, entre o Império Otomano e o Império Português em 1438. Os otomanos tentam capturar a cidade de Diu na posse dos portugueses, que termina com a vitória de Portugal. O primeiro e o segundo cerco de Diu, página 161, página 196. Depois, a ação singular de João de Castro e o seu triunfo em Goa, página 197-198. Morte de Dom João de Castro, traços também da sua vida, página 199-201. O naufrágio de Sepúlveda sobre as costas orientais da África, página 203-206. Manuel de Sousa Sepúlveda e um dos maiores nobres de uma das famílias mais nobres de Portugal. Aqui um relato também sobre a pessoa de Sepúlveda. O facto extraordinário, em 1569, de Meno Lopes Carrasco, que num só navio combate toda a esquadra do soberano de Axém,
muito interessante este episódio também, página 207, 208. Em 1570, o ódio dos príncipes da Índia contra os portugueses e a bravura de Ataíde, vice-rei, 1209-214. Página 209-214. Depois, expedição de El Rei Dom Sebastião à África, seus funestos resultados. Bom, os meus amigos conhecem a história, não vou contar, na página 215 e 216, todo este episódio de Dom Sebastião. Depois, a descrição dos principais acontecimentos da restauração, aqui já saímos dos descobrimentos, passamos então à restauração, muito interessante, aqui várias páginas a descrever esta gloriosa retomada da independência de Portugal, no 1º de dezembro de 1640, na página 217 e 232. Depois passamos para o Ministério do Marquês de Pombal, toda a descrição do seu ministério, o terremoto de 1755, páginas 239 e 240, e os feitos das 3 grandes vitórias dos portugueses contra as invasões napoleónicas dos generais Junot, Soult e Massena, página 241 e 258, e o livro depois fala mais um pequeno capítulo sobre mais alguns acontecimentos interessantes dessa era, do século XIX. O livro vai só até o século XIX, atenção. Portanto, mas, meus amigos, aqui estão relatados e resumidos os principais acontecimentos e factos memoráveis, como diz o título, da história de Portugal. E o que dizer agora do livro? Portanto, eu vou agora fazer a conclusão deste vídeo. Meus amigos, vale a pena comprar este livro. Ele está à venda. Ele, como disse, foi escrito em 2017 e vale a pena ler esta obra, que é uma obra que se lê bem, que se pode ler rapidamente. Não é muito exaustiva, porque sabemos que há livros de Portugal que são muitas páginas, chegam a ter 800 a 1000 páginas, às vezes é complicado, e este faz aqui um resumo muito interessante, apenas com poucas páginas. E, meus amigos, o que dizer? Mais uma vez, parabéns para este autor, Luís António de Almeida Macedo, recomendação aqui para o meu canal, um livro que devemos ler e principalmente dar aos nossos filhos, às nossas crianças, para lerem, para ganharem o gosto da leitura, da história de Portugal, mais do que nunca nesta altura, que estão a tentar reescrever a história, não é? De uma forma diferente, de uma forma tentam apagar todos os feitos memoráveis da história de Portugal. E isto é uma excelente oportunidade de comprar este livro para dar aos nossos filhos, para eles lerem os factos memoráveis da história de Portugal, meus amigos. Isto é uma recomendação do meu canal. Espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo. Não percam o próximo vídeo. Vamos falar sobre geopolítica. Vamos ver um pouco de tudo sobre a geopolítica, os autores da geopolítica agora do nosso tempo. Vamos ver o que são representações e vamos ver a ideologia globalista e contra o Estado-nação. As duas ideias, o globalismo e a ideia do Estado-nação em confronto. Vamos ver isso tudo no próximo vídeo. Não percam. Espero que mais uma vez tenham gostado deste trabalho, deste vídeo. Mais uma vez eu me despeço e desejo um feliz Dia de Portugal, que está quase aí à porta. Dia de Portugal, dia do nosso grande poeta Camões, o imortal Camões, que escreveu os Lusíadas em 1572, uma obra de referência. Escreveu muito mais coisas, mas esta é a sua grande obra. E também dia das comunidades portuguesas pelo mundo fora. Portugal conquistou e viajou pelo mundo, trouxe a língua portuguesa a várias partes do mundo, trouxe também, em parte, levou a palavra, o Evangelho também a várias partes do mundo e teve uma ação importante na história do próprio mundo, não só na história de Portugal, mas do próprio mundo. Portugal é uma nação imortal e é assim que eu me despeço dos meus amigos. Um abraço e até uma próxima.